São os votos com direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. O momento exatamente do retorno dos ministros após um intervalo para a continuidade da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Lembrando que houve na primeira parte da sessão os votos para se saber se haveria ou não a continuidade da votação dos processos relativos à criminalização da homofobia e da transfobia. E a votação foi por maioria no sentido da continuidade do julgamento. Isso nós vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta essa sessão extraordinária e dando prosseguimento, então, ao julgamento da ADO e do mandado de injunção, passo a palavra à ministra Rosa Weber para o seu voto em ambos os feitos. Obrigada. Senhor presidente, eminentes pares, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maia, senhores advogados, senhoras e senhores, recebam todas as minhas saudações e o meu cumprimento especial aos eminentes relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, que proferiram votos iluminados na minha avaliação, e também meus cumprimentos a todos os que competência somaram à tribuna na sentada anterior com substanciosas sustentações orais. Os processos ora apregoados, senhores ministros, nos levam ao enfrentamento de um tema sensível em nossa sociedade, considerados em especial o preconceito que o envolve e as consequências trágicas atestadas por alarmantes dados estatísticos, ainda hoje os vi noticiados na imprensa, relativos a crimes contra a chamada comunidade LGBT. E nos levam a fazê-lo sob o viés da homofobia e da transfobia, em sede de controle normativo abstrato e em ação injuncional, mais precisamente na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, e no mandado de injunção 4733, sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. A DO 26, rememoro, foi ajuizada por partido político, o Partido Popular Socialista, PPS, a alegação de inércia legislativa atribuída ao Congresso Nacional quanto à efetiva proteção jurídica de direitos fundamentais titularizados por pessoas identificadas como integrantes da comunidade LGBT. Já o mandado de injunção coletivo foi impetrado com a finalidade de obter, e aqui aspas, a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas por orientação sexual e ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima, por ser isto, a criminalização específica, um pressuposto inerente à cidadania da população LGBT na atualidade. Fecho aspas. A delicadeza do tema, senhor presidente, recorrente na história da humanidade, vincula-se em especial ao tratamento excludente e discriminatório conferido aos integrantes da comunidade LGBT, permeada a questão da homossexualidade por intensa carga de preconceito e intolerância, ensejadora ao longo dos séculos de repressão e violências de toda a ordem, sem prejuízo, por óbvio, das questões culturais e religiosas que suscita, como bem enfatizado no voto do nosso eminente decano, ministro Celso de Mello, em que lembrada, inclusive, a emblemática prisão de Oscar Wilde, a quem devemos, dentre tantas outras obras, o retrato de Dorian Gray, condenado que foi a 2 anos de trabalhos forçados em 1895 por sodomia, tipificada à época na Grã-Bretanha como crime.
E justamente nessa... Na época não, durou até o final da década de 60 do século passado, infelizmente. Sim, é que eu quis dizer não hoje, mas. Ainda bem, né, presidente? E justamente nessa linha, como síntese e metáfora da questão sensível em jogo e como forma de reforço a tudo quanto já dito aqui e com brilho, lembro também o ícone russo e universal da música erudita, Tchaikovsky, e o grande mistério que envolve sua morte, ocorrida em 1893. Contava, então, o genial compositor do Lago dos Cisnes, da suíte O Quebra-Nozes, da abertura 1812, de Romeu e Julieta e de Francesca da Rimini, dentre tantas outras composições musicais, com 53 anos. E para a sua morte há várias versões. Uma delas é a de que teria cometido suicídio por sugestão, a rigor quase um ultimato, do czar, em razão de um desonroso caso homossexual com um membro da corte. É o que registra o instigante site especializado de Milton Ribeiro, em que se reporta como um dos melhores sobre o tema, há texto elaborado para a BBC pela musicóloga, historiadora de música e professora de História da Música da Universidade de Cambridge, doutora Marina Frolova-Walker, que dentre as 4 versões possíveis para a morte de Tchaikovsky e a plausibilidade de cada uma delas, aponta como uma das mais prováveis a do suicídio como alternativa a um julgamento público humilhante, a perspectiva da desonra e escândalo pela homossexualidade. Nessa versão, teria ele optado por tomar um copo de água não fervida, com o vibrião da cólera, que veio a matá-lo em poucos dias. Anoto em sentido diverso, por se tratar de uma questão controversa e polêmica, a biografia de Tchaikovsky, lançada em 2009 pelo historiador Alexander Poznansky, chefe da Biblioteca de Línguas Eslavas da Universidade de Yale, que, com base em cartas, relatos familiares e documentos mantidos em sigilo por muito tempo pelo governo soviético, explicita a homossexualidade do compositor, mas busca infirmar a crença do suicídio, afirmando que a ingestão de água infectada com cólera ocorreu de forma involuntária. Senhor presidente, eu trago uma declaração escrita de voto que juntarei aos autos. Por ser alongada, procurei resumi-la em algumas observações, a rigor desnecessárias, diante da profundidade, repito, e dos brilhos dos votos já proferidos. Mas passo a enunciá-las, ainda que brevemente, repito, porque há coisas que é importante sejam ditas e reafirmadas. Há temas em que a palavra se impõe e não o silêncio. Este é um deles. Ao exame da preliminar suscitada de não cabimento das ações ora em julgamento, eu estou acompanhando os votos dos eminentes relatores no sentido de rejeitá-la quanto à ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ao mandado de injunção para o fim proposto, com a ressalva, contudo, que também foi feita pelo eminente relator, na ADO do pedido de responsabilização civil do Estado e responsabilização solidária dos parlamentares, para o qual, forte na jurisprudência desta Casa, há evidente inadequação da via eleita. A responsabilidade civil é indissociável de situações subjetivas e concretas, sejam elas individuais ou coletivas, de modo que o pedido de responsabilização civil do Estado, bem como de parlamentares, se mostra incompatível com a tutela objetiva da ordem constitucional de caráter abstrato e declaratório. Invoco nessa linha precedente representado pelo recurso extraordinário 424.584, Minas Gerais. Por isso, também eu conheço em parte da ADO e conheço do mandado de injunção. Quanto ao tema de fundo comum às duas ações, digo que o que nestas ações se discute é, em última análise, a viabilidade de, mediante o pronunciamento jurisdicional
com eficácia erga omnes e caráter vinculante, afirmar como direito objetivo a tipificação específica de determinadas condutas quando qualificadas por motivação homofóbica ou transfóbica. O pedido deduzido tem lastro no artigo 5º, inciso 41 da Constituição Federal, segundo o qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Trata-se de um evidente comando do Constituinte ao legislador, traduzido em imperativo punirá, para que produza legislação repressiva de comportamentos discriminatórios que atentem contra direitos e liberdades fundamentais de grupos ou indivíduos. Entendo, senhor presidente, que o direito à própria individualidade, à própria identidade, aí compreendidas as identidades sexual e de gênero, traduz um dos elementos constitutivos da noção de pessoa humana titular de direitos fundamentais. Isso porque é a partir do reconhecimento da identidade que o indivíduo pode desenvolver sua personalidade, autonomia e lugar na comunidade a que pertence. O direito à autodeterminação sexual decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, tomada como valor fonte a informar e conformar todo o ordenamento constitucional. E eu aqui reporto-me, e basta fazê-lo, ao artigo 1º, inciso 3 da nossa lei fundamental. O descumprimento de tal comando pelo Poder Legislativo no tocante a direitos e liberdades fundamentais titularizados por pessoas identificadas como homossexuais ou transexuais, não obstante, transcorridas 3 décadas, como bem enfatizado pelos que me antecederam, desde a promulgação da nossa lei fundamental, abre a via da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, instrumento previsto na própria Constituição e que visa acomatar o vazio legislativo impeditivo da efetividade da norma constitucional. No caso, a mora do Poder Legislativo em cumprir a determinação que lhe foi imposta pelo artigo 5º, 41 da Constituição Federal está devidamente demonstrada e farta a jurisprudência desta Casa no sentido de que a existência de projetos de lei em tramitação não afasta a mora inconstitucional, o que somente se dá com a efetiva conclusão do processo legislativo. A minuciosa e sempre percussiente manifestação de hoje de nosso eminente decano bem evidencia a posição desta Corte a respeito, e nada mais precisa ser dito. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que em uma sociedade marcada pela heteronormatividade como a nossa, a concretização do princípio da igualdade em relação às identidades minoritárias de gênero e de orientação sexual reclama a adoção de ações e instrumentos afirmativos voltados exatamente à neutralização da situação de desequilíbrio. O princípio isonômico, tal como delineado na Constituição, de modo algum exclui a concessão de tratamento diferenciado, protetivo a grupos vulneráveis, na perspectiva de compensar, e nas palavras aqui homenageio a ministra Carmen Lúcia, a perspectiva de compensar, acertar na diferença de cuidado jurídico a igualação do direito à dignidade da vida. Citação da ministra Carmen Lúcia na sua belíssima monografia, O Princípio Constitucional da Igualdade. Nessa linha, muitas vezes, uma efetiva igualdade substantiva de proteção jurídica de grupos vulneráveis demanda atuação positiva do legislador, superando qualquer concepção meramente formal de igualdade, de modo a eliminar os obstáculos físicos, econômicos, sociais ou culturais que impedem a sua concretização. Quando o ponto de partida é uma situação indesejável de desigualdade de fato, o fim desejado da igualdade jurídica, materialmente somente alcançado ao se conferir aos desiguais tratamento desigual na medida da sua desigualdade. Indivíduos identificados como especialmente vulneráveis em função do grupo social a que pertencem, têm reconhecido pelo sistema constitucional o direito à proteção do Estado na forma de mecanismos eficazes de dissuasão contra violências de sua integridade pessoal.
Aqui eu cito exemplificativamente, artigo 129, inciso 5, quanto às populações indígenas, o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2, quanto aos portadores de necessidades especiais físicas, sensoriais ou mentais, e o artigo 230, parágrafo 1º, quanto ao idoso, todos dispositivos da Constituição Federal. Não só as cortes constitucionais das mais diversas jurisdições nacionais, mas também as cortes integrantes dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos têm se debruçado sobre os desafios hermenêuticos resultantes da urgência na concretização dos direitos fundamentais exigidos na contemporaneidade. Pode-se afirmar que a evolução de praticamente todas as democracias constitucionais modernas convergem para uma compreensão do princípio da igualdade, segundo o qual, na precisa definição da Corte Europeia de Direitos Humanos, discriminação significa tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente similar. Contrário senso, deixar de tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente diferente, também é discriminar. Pontuo, senhor presidente, sobre outro enfoque, em breve anotação sobre a inviabilidade de o princípio da legalidade estrita em matéria penal ser superado por decisão desta Casa, que extreme de dúvida a consagração do princípio da legalidade estrita em matéria penal no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, quando proclama: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Traduzindo o brocardo latino, num crime nulla poena sine lege. Mais do que um princípio, nele manifesta-se um valor estruturante da democracia, do Estado de Direito e do próprio conceito de justiça, além de traduzir na ordem constitucional uma garantia dos jurisdicionados, ou, nas palavras abalizadas de Nilo Batista, a plataforma mínima sobre a qual possa elaborar-se o direito penal de um Estado de direito democrático e a chave mestra de qualquer sistema penal que se pretenda racional e justo. Por essa razão, de todo inviável a este Supremo Tribunal Federal, substituindo-se ao legislador, produzir a norma penal requerida no pedido principal da ADO, o que conduz ao seu indeferimento e à apreciação do pedido sucessivo que passo a examinar. E aqui, ao seu exame, atua como precedente desta Casa o HC 82.424, proveniente do Rio Grande do Sul, em que, redator para o acórdão, o saudoso ministro Maurício Correia, datado 17 de setembro de 2003, como norte para a solução dos feitos em julgamento, como aqui deixou bem evidenciado o eminente ministro Celso de Mello. Ao julgamento deste HC, este tribunal pleno rejeitou a tese da defesa de Siegfried Hellwanger, segundo a qual, por não constituírem os judeus uma raça, não poderia o paciente, ao produzir e divulgar materiais com conteúdo antissemita, ser enquadrado na Lei 7716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Tampouco aplicar-se-lhe-ia a imprescritibilidade afirmada no artigo 5º, 42 da Constituição Federal. E, ao fazê-lo, o Supremo Tribunal Federal interpretou o sentido e o alcance da definição jurídico-constitucional de racismo, compatibilizando critérios etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos, biológicos, históricos e culturais, de modo a afirmar a incidência do tipo penal referido ao racismo, ainda que, por não assimilável a noção de judeu a uma raça propriamente dita, o antissemitismo, do ponto de vista estritamente biológico, não pudesse ser tido como forma de discriminação baseada no conceito biológico de raça. Assentou esta Casa assim que, porque fundados em uma dada concepção racial, os discursos antissemitas equivaleriam ao discrimen com conteúdo racista, reforçados pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam. Aqui, entre aspas.
a respeito da exegese do termo racismo, tal como inscrito na Constituição, observou o ministro Maurício Correia em seu voto. Não se lhe pode emprestar isoladamente o significado usual de raça como expressão simplesmente biológica, devendo-se entendê-lo em harmonia com os demais preceitos com ele interrelacionados, para daí mensurar o alcance de sua correta aplicação constitucional, sobretudo levando-se em conta a pluralidade de conceituações do termo, entendido não só à luz do seu sentido meramente vernacular, mas também do que resulta da sua valoração antropológica e de seus aspectos sociológicos. Anotou ainda que o que vale não é o que pensamos, se se trata ou não de uma raça, mas se quem promove o preconceito tem o discriminado como uma raça e, exatamente com base nessa concepção, promove e incita a sua segregação. Nessa perspectiva, consoante exposto com maestria pelo eminente ministro Celso de Mello, no primoroso voto, repito, proferido nessa ADO, procedeu esta Corte ao julgamento do citado HC 82.424 a uma efetiva ampliação conceitual do conceito jurídico constitucional de racismo. E digo eu que isso pode ser inferido deste rápido excerto que vou ler. Aspas. Por tudo o que já foi dito, permito-me arrematar que racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, reflete, na verdade, reprovável comportamento que decorre da convicção de que há hierarquia entre os grupos humanos, suficiente para justificar atos de segregação, inferiorização e até de eliminação de pessoas. Sua relação com o termo raça, até pela etimologia, tem a perspectiva da raça enquanto manifestação social, tanto mais que agora, como visto, em virtude das conquistas científicas acerca do genoma humano, a subdivisão racial da espécie humana não encontra qualquer sustentação antropológica, tendo origem em teorias racistas que se desenvolveram ao longo da história, hoje condenadas pela legislação criminal. Ora, o que se propõe nos processos que estamos a julgar é que o próprio conceito jurídico-constitucional de racismo, a partir do delineamento que lhe foi conferido no referido precedente deste plenário, abarque, em sua abrangência semântica, a discriminação com base em gênero e orientação sexual, às quais nos referimos como discriminação por homofobia e transfobia. Entendo que a tese corresponde à possibilidade exegética de todo compatível com o precedente citado e que a ele reconhece autoridade e institucionalidade em consonância ainda com os princípios da equidade e da colegialidade. Além disso, está em conformidade com a recomendação da doutrina jurídica de que, diante de normas constitucionais que visam a implementar proteção a direitos fundamentais, seja evitado método interpretativo que reduza ou debilite, sem justo motivo, a máxima eficácia possível dos direitos fundamentais. E aqui reporto-me a doutrina de Juarez Freitas. Já ordinariamente tipificados na Lei 7.716 de 1989, os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a mera explicitação do seu conteúdo e alcance, mediante interpretação conforme do artigo 5º, 41 e 42 da Constituição Federal, e à luz da jurisprudência dessa Casa, consolidada historicamente, em absoluto configura afronta ao artigo 5º, 39 da Carta Política. Sem dúvida, compete ao Poder Judiciário, como elemento estruturante da democracia constitucional, a função de interpretar a legislação ordinária e constitucional e assegurar a supremacia da própria Constituição, fundamento de validade de todo o sistema jurídico, a lei fundamental do país. E a este Supremo Tribunal Federal, nunca é demais lembrar, cabe precipuamente a guarda da Constituição, por expressa disposição do seu artigo 102 caput, como ainda há pouco lembrado pela eminente ministra
Carmen Lúcia em sua intervenção. Reconheço, pois, demonstrada a omissão do Poder Legislativo da União e o efetivo estado de mora legislativa inconstitucional na implementação do comando de incriminação inscrito no artigo 5º, 41 e 42 da Lei Maior relativamente às pessoas integrantes da chamada comunidade LGBT. Em consequência, impõe-se a cientificação do Congresso Nacional para os efeitos do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 12H da Lei 9868 de 99, assentando que, e aqui a importância, enquanto persistir o estado de mora inconstitucional, aplica-se aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica, mediante interpretação conforme da Constituição, a Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E tal compreensão, senhor presidente, em absoluto implica na liberdade de expressão ou traz qualquer efeito à liberdade de expressão religiosa, né, como também restou muito bem explanado no, mais uma vez repito, o brilhante voto do nosso eminente decano. Ante o exposto, conheço em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na exata extensão em que o fez o ministro Celso de Mello, e no mérito, julgo-a procedente nos também exatos termos do histórico e paradigmático voto proferido por Sua Excelência. Conheço da mesma forma do mandado de junção e o julgo procedente, acompanhando o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, que também produziu um voto não menos brilhante e também merecedor de toda homenagem e elogios. É como voto, senhor presidente. Agradeço à ministra Rosa Weber. Já são 5 votos pela procedência da ação direta e do mandado de junção. Como voto, o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência destacou agora, já são 5 votos e eu entendo que hoje a Corte tem de chancelar uma resposta jurisdicional a esse pleito de tamanha envergadura. Em respeito à própria comunidade atingida por esse flagelo do preconceito, eu, evidentemente, clavrei um voto com a densidade que o tema merece. Entretanto, tendo em vista o nosso adiantado da hora, eu vou pedir vênia para sintetizar e fazer a juntada desse voto. Senhor presidente, a jurisdição, a justiça, ela é uma função popular. E como ela é uma função popular, é preciso explicitar aquilo que nós estamos decidindo. Assim como fui surpreendido hoje com essa notícia e conferi na agenda que estava no exterior, na representação aqui do Supremo, eu também verifiquei algumas notícias extremamente equívocas sobre o tema que se vai decidir, como se houvesse por parte do Supremo Tribunal Federal uma proteção excessiva com relação aos integrantes da comunidade LGBT. Então, citou-se um caso que é completamente diferente do outro. Por exemplo, se o integrante da comunidade LGBT ele é atingido por uma bala perdida, nós estaremos diante de um homicídio que se vai apurar a responsabilidade. Não há aí um delito dirigido contra esse integrante da comunidade LGBT motivado por um preconceito. Agora, um segundo caso absolutamente real. Um motorista de táxi verificando que um casal integrante LGBT, pelo retrovisor, estava no seu relacionamento mais, assim, urbano, mais íntimo, no banco traseiro, parou o carro na porta de uma pizzaria e anunciou que transportava esses passageiros e que supostamente não o respeitavam e submeteu-os a, digamos assim, aquela agressão não só simbólica, como agressão física por parte de pessoas que rodeavam esse estabelecimento. Isso é homofobia. Isso é homofobia.
essa é a homofobia, porquanto o fato gerador do delito é a motivação homofóbica. Eu anoto, senhor presidente, que, infelizmente, esse não é um fato isolado. Esse é um fato do cotidiano. É um fato que, sob um ângulo fenomênico, é tão generalizado que, assim como o eminente relator, eu chegaria mesmo a afirmar que nós vivemos, à luz da Constituição, um estado de coisas inconstitucional, porque a homofobia praticamente se generalizou. Muito embora, na época em que o Supremo Tribunal Federal julgou a união afetiva, as cenas explícitas de violência homofóbica diminuíram sobremodo. E eu relembro aquela cena que tanto nos afligiu diante da proteção constitucional a todos os seres humanos, a todas as pessoas, com relação à sua dignidade, à sua orientação sexual, no caso específico, daquele jovem que quebrou uma lâmpada no rosto de integrantes da comunidade LGBT. E aquele foi o momento culminante pelo qual o Supremo Tribunal Federal entendeu interferir de imediato com uma jurisprudência exemplar e que o foi pelos exemplos que passaram a se seguir. Eu trago nesse voto um relatório do Ministério dos Direitos Humanos, divulgado em 2018, que registrou um total, por isso eu falo estado de coisas inconstitucional, um total de 2.964 violações de direitos humanos sofridos por indivíduos que se diferenciam por sua opção sexual ou posicionamento quanto à identidade de gênero, consolidadas as ocorrências em 2016 no periódico Violência LGBT Fóbicas no Brasil, Dados da Violência. Trago aqui um outro levantamento de 2017, com o Ministério dos Direitos Humanos reiterando o número alarmante de denúncias por violação contra a comunidade de LGBT, retratando não só violências físicas, como também violência simbólica. Como, por exemplo, se um estabelecimento proíbe a contratação de integrantes da comunidade LGBT, ou um educandário proíbe o ingresso de integrantes da comunidade LGBT, evidentemente que isso são delitos homofóbicos, violência simbólica, que é tão alarmante quanto a violência física. Por outro lado, a ministra Rosa já trouxe também, eu trago no meu voto, dados de documentos transnacionais que reiteram a preocupação mundial com esses níveis epidêmicos de violência homofóbica. Acresce a isso tudo, evidentemente, uma inércia legislativa específica, porquanto, quando o legislador retratou nos casos de violência física, motivo torpe ou motivo fútil, ele não pôde imaginar que esse motivo fútil, fosse a homofobia. Depois de ter passado pelos horrores do nazifascismo e do Holocausto, nunca mais se imaginou que o ser humano pudesse ser vítima dessa discriminação em alto grau de violência. E aqui, então, senhor presidente, eu trago também toda a exposição de motivos que as legislações apresentaram antes da votação. Entretanto, é mais do que inequívoca a inércia legislativa. Esses projetos não caminham, esses projetos não andam. É claro que hoje tivemos aí um aceno de que o Congresso Nacional vai votar, mas como bem destacou o nosso decano, nós não temos certeza de que ele vai ser aprovado. Ele pode ser vetado e, efetivamente, a homofobia vai prosseguir. Então, é nesse sentido que se impõe a judicialização dessa questão e a palavra final do Poder Judiciário. Porque, às vezes, voz e voto não são suficientes. Às vezes, voz e voto não são suficientes.
porque através dessas vozes, através desses votos, nós poderemos ter, ao final do curso dessa intenção legislativa, um veto, que passará por um processo extremamente delongado de derrubada dessa manifestação executiva contra a iniciativa do Legislativo. Então, fala-se em judicialização. É claro que há limites da jurisdição constitucional. A instância hegemônica no Estado Democrático de Direito é o Parlamento, mas o Parlamento não atua. E todos os doutrinadores que impõem limites à jurisdição constitucional, e nós temos sofrido críticas por força disso, por esse protagonismo, todos eles, esses doutrinadores e os filósofos de direito afirmam que a jurisdição constitucional se impõe quando se trata de defesa das minorias contra as violências da maioria. Por outro lado, hoje ainda publicou-se um dispositivo, um artigo, com um argumento que seria extremamente sedutor, de que o judiciário, por força do princípio de que não há pena sem prévia legalidade, nullum crime, nulla pena sine lege, não há crime sem lei anterior que defina na fórmula de Feuerbach, o judiciário não poderia criar uma figura, mas o judiciário não está criando uma figura. O judiciário está fazendo a interpretação da legislação infraconstitucional, que trata do racismo à luz da homofobia. E o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso, integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. E por que nós temos que promover essa interpretação conforme a Constituição? Porque o racismo implica em delitos imprescritíveis. É uma lição perene de convivência e harmonia da sociedade com as pessoas que fazem as suas opções. Quem escolhe a sua agenda humana é o ser humano dentro da sua óptica de independência e que deve, assim, ser obedecido, porque está imanente a essa ideia de autodeterminação a ideia kantiana de dignidade. A pessoa só tem dignidade quando ela tem autodeterminação de dizer aquilo que ela quer ser como pessoa. De sorte que eu também afasto essa questão da criminalização com violação do princípio da reserva legal. Entendo que estamos fazendo aqui uma interpretação da lei do racismo à luz da Constituição Federal. Principalmente, reitero, porque o Supremo Tribunal Federal, no HC 82.424, assentou que raças são homens de carne e osso. Racismo se dá contra seres humanos, qualquer que seja a sua fé e a sua orientação sexual. Transcrevo aqui todo o teor desse acórdão memorável do Supremo Tribunal Federal, assim como são os acórdãos que foram lavrados pelo nosso decano e pelo meu querido ministro Luiz Edson Fachin, que eu carinhosamente chamo de Luiz Edson, porque o nosso Luiz é com C e é um Luiz diferente do Luiz Roberto Barroso, que é com S. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, na lição de Alexander Bickel, no The Least Dangerous Branch, ele assenta que o Supremo Tribunal Federal tem o dever, é o poder menos perigoso, mas tem o dever de ser contramajoritário quando minorias devem ser defendidas no plano justo-político e elas não recebem esse tratamento e têm uma defesa deficiente. Na verdade, muitas vezes, essas questões são trazidas ao judiciário
porque o judiciário não é feito de juízes eleitos, o judiciário é feito de juízes concursados, juízes que têm o dever primário de ter independência e podem tê-la, porque são investidos num cargo em que não há influências nem preço social a pagar. Um juiz não deve temer cair em impopularidade ou em desagrado quando defende valores morais expressivos como só ser o enfrentamento da defesa das minorias. Por outro lado, senhor presidente, como nós estamos julgando a ACO e o mandado de junção, eu entendo que o mandado de junção não mais reclama uma exortação ao parlamento, porque isso estaria atendido até pelo ofício que hoje foi enviado. O mandado de junção exige uma providência concreta, mercê de poder ser substituída, como o nosso decano e o ministro Fachin assentaram, mercê de poder ser substituída por uma legislação superveniente. Por outro lado, senhor presidente, eu trago também no meu voto inúmeros argumentos de cunho transnacional, com referências aos índices de delitos homofóbicos no Brasil. E talvez aqui como fecho, senhor presidente, pedindo vênia por essa síntese, eu vou juntar o voto escrito, é extremamente importante, no meu modo de ver, como fecho, uma visão sociológica desse problema. A abordagem sociológica que eu trago no meu voto é na esteira do pensamento de Axel Honneth, quando ele aborda a denominada gramática dos conflitos sociais. Então, diz ele, o reconhecimento da criminalização das condutas, eu acrescento, das condutas homofóbicas e transfóbicas, ela altera a cultura do povo, não só por força dessa imprescritibilidade, não só por força do império judice da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, acima de tudo, no ângulo bifronte, ela aumenta a autoestima dessa minoria e lhes conforta com a sensação de pertencimento à sociedade. Essa forma de inserção, que para mim isso é importantíssimo, sob o ângulo da vida das pessoas, e o direito vive para o homem, não o homem para o direito, essa forma de inserção gera autorrespeito e respeito recíproco. Senhor presidente, nós decidimos aqui, bem antes, as ações afirmativas, que têm dois grandes baluartes nessa luta incansável, o Frei Davi e o professor José Vicente. E através e por meio das decisões do Supremo Tribunal Federal, as ações afirmativas foram legitimadas à unanimidade. E essas ações afirmativas, elas não só geraram a criminalização do preconceito, como também essa legitimidade constitucional conferida às ações afirmativas representou um fato gerador de abertura do mercado de trabalho, de abertura de vagas em universidades, de abertura da vida em sociedade para os afrodescendentes. E assim também deve ser em relação aos integrantes da comunidade LGBT. Concluindo, senhor presidente, acolher o pedido da comunidade LGBT é cumprir o compromisso da justiça, que é dar a cada um aquilo que é seu. E eu assento que, assim fazendo, o Supremo Tribunal Federal estará cumprindo o sacerdócio da magistratura, tal como pronuncia a nossa Constituição Federal, que, sob a inspiração de Deus, uma das poucas constituições que invoca a proteção de Deus e a inspiração de Deus, atribui ao Supremo o dever de velar para que a sociedade brasileira seja justa e sem preconceitos. E, não abdicando desse dever,
entendo, senhor presidente, na qualidade de sexto votante que chancela esse resultado, que nós devemos, por dever de ofício, por dever à guarda da Constituição, a nossa subserviência à Casa Maior, julgarmos procedentes os pedidos na forma do voto dos relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, considerando o racismo, os atos físicos de violência simbólica contra os integrantes da comunidade LGBT, sem prejuízo, como aqui hoje foi destacado, sem prejuízo e com toda a deferência e com todo o respeito de o Legislativo, ao seu tempo e ao seu albedrio, criar, não contrariar, criar o tipo específico para esses fatos que aniquilam a noção de humanidade. Acompanhe os relatores, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Diante do avançado da hora, eu vou suspender esse julgamento, anunciando que a sua continuidade dar-se-á do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, em julgamento conjunto com mandado de injunção 4.733, no dia 5 de junho, próximo futuro, quarta-feira. Os outros feitos constantes da pauta, o RE 566.471, o RE 1.165.000... A continuidade dia 5 de junho. Dia 5 de junho. Também não 13, né? Dia 5, é. Tá bem. O dia 13 eu vou colocar os temas da saúde, que também estavam na pauta de hoje e que são importantes. Como a Corte decidiu pelo julgamento desse, eu estou dando preferência a esse. E os recursos relativos à saúde, eu estou colocando no dia 13 de junho. Aqueles que estavam na pauta de hoje, que foram transferidos de ontem, que foram transferidos para hoje. Então, anuncio que o RE 566.471, de relatoria de Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, com devolução de vista do ministro Alexandre de Moraes, o RE 1.165.959, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e a ação direta 4.067, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, com vista ao Gilmar Mendes, ficam transferidos para o dia 13 de junho. E esses feitos em julgamento agora que se suspende para o dia 5 de junho, quarta-feira, como primeiro item da pauta do dia 5 de junho, quarta-feira. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.